Olá, gente linda. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 15 de novembro e o texto diz: novas realidades. No livro de Hebreus 11:1, a palavra diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O autor, aí depois que eu terminar, eu vou ler um trechinho de Hebreus 11, tá? Que fala sobre os heróis da fé. Mas vamos nos atentar ao texto do livro, depois eu leio um trechinho da Bíblia, tá? Desse capítulo. A fé é algo surpreendente que tem o poder de estabelecer novas realidades. Ela é o fundamento básico para vivermos os milagres e as promessas de Deus em nossa vida. Mesmo assim, temos uma série de dúvidas a respeito dela. Mas deixe-me dizer uma coisa, a fé não é o simples fato de você pensar positivo. Apesar disso ser importante, ela vai muito além. Entenda que a fé não fará os problemas desaparecerem instantaneamente. Contudo, estabelecerá novas realidades, em que você passará a caminhar com confiança de que Deus fará a vontade dele de acordo com a sua palavra. Isso deve impulsionar a nossa vida, porque não estamos lançados ao acaso, mas há um Deus cuidando de cada detalhe. É preciso tão somente crer, confiar plenamente nele e caminhar em obediência. Só então veremos a fé nos levar a lugares que jamais imaginaríamos chegar. A fé é ter a convicção de que Deus intervirá, ainda que seus olhos físicos não vejam, né? Ainda que seus olhos físicos vejam, né, apenas esterilidade e dor. Ela vê frutos em abundância. A fé não nega a realidade, mas crê que Deus pode mudá-la. Eu particularmente vejo a fé como algo que pode ser desenvolvido, assim como um atleta que na academia vai acrescentando mais pesos aos seus exercícios, em sua dedicação, esforço e empenho, e ele, né, tem fé que ele vai conseguir ter mais força para conseguir fazer, né, todo o seu trabalho, todo o seu exercício, vai conseguir fazer aquele esporte, né, com mais dedicação, com mais firmeza, né? E aí o autor pergunta assim, olha, você tem agido com fé? A Bíblia diz em Romanos 4:21 que Abraão estava plenamente convencido de que Deus Pai cumpriria a sua promessa. Portanto, seja como ele, dê passos ousados de fé e vá adiante. Deus colocará o chão para você prosseguir e viver os sonhos dele na sua vida. Então, como Abraão teve fé, creu e recebeu a promessa, você também, se você tiver fé e crer, você vai receber a promessa. A frase do autor: eleve seu nível de confiança a ponto de dar passos sem ver o chão. Porque quando você tiver fé que Deus vai colocar o chão, né, você dá o passo primeiro e Deus vai colocar o chão para você andar, amém? O devocional 320, a leitura bíblica é Gênesis 18 e a palavra-chave é fidelidade. Então seja fiel a Deus, creia em Deus, dependa de Deus, que Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto você pensa e do que tudo quanto você pede. Vamos ler aqui comigo? Eu vou pegar aqui a Bíblia, tá? Vamos ler a Bíblia aqui em Hebreus 11, onde estão os heróis da fé, para a gente poder ver que essas pessoas creram em Deus, dependeram de Deus, e Deus fez muito mais, né, na vida delas, do que elas imaginariam. Ó. Aqui, que fala assim, ó, os heróis da fé, os patriarcas, Hebreus 11, tá? Abra sua Bíblia comigo, que a partir do versículo 8 diz assim, ó, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, né, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ele ia. Então Deus chamou e falou, levanta-te, sai do meio da tua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Deus não falou, vai para tal lugar. Deus falou, vai, levanta acampamento, que eu ainda vou te mostrar para onde você vai. Mas caminha, vai caminhando, certo? Aí que mais? Aí ele peregrinou na terra, no meio da caminhada, ele né, teve seu filho, né, carregou seu filho, sua esposa. E aqui, ó, ele vai falando que pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, né, não obstante o avançado da sua idade. Olha só, por fé, eles creram e receberam o seu filho Isaac. Olha que bênção, né? E assim foi por diante. E ele vai falando mais, ó. Isaac, ó, pela fé, Isaac será, ó, Deus falou para Abraão, né, ó, pela fé, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos. Então, Abraão teve fé em Deus e Deus
falou que através de Isaac ele ia ser chamado, né? Ele ia ser considerado o pai de todas as nações, né? E Isaac, né, se casou, teve filhos, teve Jacó. Jacó se casou, teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E assim vai falando, né? Ó, pela fé, Jacó estava quase para morrer, abençoou seus filhos, José, né? E aí pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés foi ocultado pelos pais durante 3 meses, né? Mas foi criado, né, pelo faraó. Pela fé, Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado de filho de Faraó, e assim por diante. Ele, pela fé, abandonou o Egito e ele fez a vontade de Deus, tirou o povo do meio do Egito, né? Que Deus deu essa força para ele. Ele confiou em Deus, né? E Deus usou ele como instrumento para tirar o povo do Egito. E aí diz muita coisa aqui, ó. Pela fé, as muralhas de Jericó, né, foram reedificadas 7 vezes, caíram. Pela fé, Raabe, né, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, né, que Deus tinha enviado. E ainda mais, ó, aí tem mais pessoas aqui, ó, tiveram fé: Gideão, Baraque que lutou na guerra com Débora, né, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e todos os profetas, né, de Deus. Tiveram fé em Deus e receberam a promessa. Todos eles receberam a promessa. Então, da mesma forma que esses homens e mulheres tiveram fé em Deus e receberam a promessa, nós também receberemos. Mas nós temos que andar em obediência. Temos que andar em obediência, temos que ter esperança, temos que confiar em Deus, porque Ele nos fará viver novas realidades. Nos fará viver uma nova vida, uma vida em abundância junto com a nossa família. Nós temos que crer, tudo aquilo que você precisar e necessitar, corra para Deus, converse com Ele, peça a Ele, clame a Ele, dependa dEle, tenha fé que Ele vai fazer na tua vida, né? E você receberá a promessa, como todos esses homens e mulheres. Leia este livro, leia aqui este capítulo 11 de Hebreus. E aí, vou repetir de novo o primeiro capítulo, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, que nós possamos ter fé suficiente para receber de Deus todas as promessas que Ele fez na vida desses homens e mulheres aqui e que Ele fez na nossa vida, nós receberemos também, por fé e confiança em Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos e manifestar as promessas na tua vida. E eu recebo da mesma forma. Que Deus abençoe a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos e possa realizar as promessas dEle na minha vida. Vamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós.